Olá a todos, então vamos iniciar aqui mais um conteúdo que é a cinética do movimento plano de um corpo rígido dentro da perspectiva, visto da perspectiva do princípio, de trabalho e energia. Então, assim, primeira coisa é muito semelhante ao que foi estudado lá para um sistema de partículas. Então, assim, todo o conhecimento lá que foi adquirido num sistema de partículas vai ser revisto aqui, reforçado e utilizado, obviamente, para um corpo rígido, Porque, a princípio, no corpo rígido, você é um aglomerado de partículas, tá? Então, nós temos aí esta generalização, enfim. Ok, então vamos iniciar aqui pela energia cinética. Então nós temos aqui um corpo rígido, tá? E um referencial fixo no corpo rígido com a origem no ponto P. E aí nós vamos pegar aqui um elemento de massa diferencial, dmi, tá? Que é um iésimo elemento de massa que compõe esse corpo rígido como um todo, que está localizado a uma posição x, y, em relação à origem desse referencial fixo ao corpo, Então, em relação a P. E aí nós temos, então, obviamente, aqui o R, que é a distância de P até esse diferencial de massa, E esse diferencial de massa ele está se locomovendo, então ele está em movimento. E aí nós temos uma velocidade aqui, VI, um vetor velocidade VI, o vetor velocidade VP, que é a velocidade do ponto P, e uma velocidade angular, ômega. A nossa energia cinética é um meio da massa, que é um diferencial de massa, um dm, vezes a velocidade ao quadrado, tá? Então, vezes vi ao quadrado. Não é é i. E quando a gente faz a integral para todas as partículas dentro desse corpo, Então, assim, a integral de massa, de toda a massa do corpo, nós temos que a energia cinética é, então, um meio de integral de dm vi ao quadrado. Tá? E este vi pode ser obtido lá dos conhecimentos de cinemática de corpos rígidos. Então, a velocidade desse ponto i, desse diferencial de massa, vai ser igual à velocidade da origem no seu sistema de referência, vp, mais a velocidade relativa de i em relação a p. E aí, lembrando que essa velocidade relativa, essa velocidade em relação a P, na verdade, você não tem ali, não é o VREL, tá? Não é a taxa de variação da magnitude de P até I, ok? Então, simplesmente o Hibbeler, da qual eu me baseei para fazer essas aulas, ele resolveu chamar assim, tá? VI barra P, tranquilo? Então, o produto escalar entre esses vetores vai nos dar este resultado aqui, ok? Vamos então substituir na nossa equação lá da energia cinética e vamos realizar a integral, lembrando que a integral das formas são as formas das integrais, tá? E vamos ter esse conjunto aqui de diversos, como posso dizer, segmentos, de elementos, Então, integral aqui de dm vp ao quadrado, tá? E a integral do dm é quem? É a própria massa. Então, isto aqui, este primeiro termo, melhor dizendo, os termos, este primeiro termo vai nos dar exatamente um meio de mvp ao quadrado. Tá? Este segundo termo aqui, nós temos menos vp na direção x vezes ômega vezes a integral de y dm. E aí nós sabemos que a integral de y dm é igual a y barra vezes m. Tá? Então, isso aqui, esse segundo termo, vira este aqui. Torna-se este. Aqui é a mesma coisa, Então nós temos que a integral de x dm é x barra vezes m. Então, cá está. E por último, nós sabemos que a integral de r ao quadrado dm é o momento de inércia, tá? Então nós temos aqui a definição então desse momento de inércia em relação ao ponto P, tá? Em relação aqui a P. Tranquilo. Então nós temos aqui esta equação, que sobra. E se a gente fazer coincidir o ponto P com o centro de gravidade desse corpo, ou seja, P e G vão coincidir,
ok? Então, o y barra e o x barra vão ser zeros, tá? Então, esses dois termos aqui vão ser iguais a zero e vai restar somente este termo, o meio de mvg ao quadrado, tá? E aí a gente troca p por g, afinal eles estão coincidindo, mais um meio de ig ômega ao quadrado, tá? Ou seja, a energia cinética deste corpo vai ser igual à energia cinética de translação mais uma energia cinética de rotação, tá? E aí, quando este corpo está sofrendo somente um movimento aqui de translação, vamos ter somente uma energia cinética de translação, tá? Então, somente o meio de mvg ao quadrado, tá? Se este corpo tiver um ponto fixo, tá? E esse ponto ele não coincidir com o centro de gravidade, né? Um ponto qualquer no corpo, na verdade, pode ou não coincidir com o centro de gravidade, de modo a ter um movimento de rotação em torno desse eixo. E aí a nossa energia cinética do corpo vai ser uma energia cinética de translação, tá? Lembrando em consideração que a velocidade do centro de gravidade, tá? A velocidade linear do centro de gravidade, e uma energia cinética de rotação. Então vamos ter aqui uma velocidade angular de todo o corpo, tá? Isso aqui, se a gente for pegar aqui, por exemplo, a energia cinética com relação ao eixo em torno do qual o corpo está rotacionando, então a energia cinética vai ser apenas uma energia cinética de rotação, ok? Vocês podem utilizar o teorema dos eixos paralelos para obter, a partir dessa equação, obter essa, ou o contrário, né? A partir dessa, obter esta outra, né? Lembrando que aí o I0, né, vai ser igual ao IG mais a massa vezes R ao quadrado, tá? Então, nós facilmente saímos de uma equação para outra. E quando a gente está falando de um movimento plano geral do corpo, aí sim a energia cinética vai ser igual à energia cinética de translação mais uma energia cinética de rotação, tá? Vamos ter as duas componentes. O trabalho de uma força. O trabalho de uma força, a definição do trabalho de uma força aqui é a mesma lá do sistema de partículas, tá? Então nós temos aqui uma força que está realizando trabalho sobre esse corpo, e o trabalho da força vai ser igual à integral de F escalar dr, ok? E aí vai ser a integral de F cosseno θ ds. E aí, utilizando o mesmo conhecimento prévio lá, quando a gente estudou o trabalho de uma força em um sistema de partículas, né, para partículas, então se a força e o deslocamento possuem a mesma direção, o nosso θ ele é maior igual a zero e menor do que 90. Então nós temos um trabalho positivo. Se a força e o deslocamento fazem um ângulo θ de 90 graus, cosseno de 90 é zero, tá? Então, na verdade, esta força não está realizando trabalho sobre o corpo. Se a força, o ângulo entre a força e o deslocamento aí faz um ângulo θ maior do que 90 e menor ou igual a 180, então esta força está realizando um trabalho negativo. Okay? Então, as mesmas definições, o mesmo conhecimento lá das partículas também é utilizado aqui em um corpo rígido. O mesmo serve quando você tem uma força constante, tá? Então basta tirar da integral, né? O trabalho de uma força-peso é a mesma coisa, ok? Então menos a força-peso, levando em consideração aqui uma variação, né? Vou chamar aqui de ΔY, tá? Às vezes em alguns livros tem ΔH, aqui é ΔY. Então a variação de altura, ok? ΔY. O trabalho de uma força de mola é o mesmo também, ok? Então menos 1 meio de K vezes S2 ao quadrado menos 1 meio de K S1 ao quadrado, tá? Então é a mesma coisa. E aí forças que não realizam trabalho, tá? Nós temos aqui, ó, curiosamente, nós temos a força peso e a força de atrito. A força peso, né, como eu falei anteriormente, né, se você tem uma força ali que está formando um ângulo 90 graus com relação ao deslocamento, ele não vai realizar trabalho. Então, se nós temos um corpo rígido, cuja a linha de deslocamento aqui se dá na horizontal,
Então a força-peso que está na vertical, né, está fazendo um ângulo de 90 graus, a força-peso não vai realizar trabalho sobre este corpo, ok? Neste caso específico. A força normal também, né, formando um ângulo de 90 graus, não vai realizar trabalho sobre o corpo. E a força de fricção, né, a força de atrito, caso o corpo não esteja deslizando, então essa força não vai realizar trabalho. Tá? Neste exemplo aqui, por exemplo, nós temos uma roda no movimento de rolamento. Então, se ele está apenas rolando e não está deslizando, a força de fricção não vai realizar trabalho sobre esse corpo. Okay? Tem que ter o deslizamento para aí sim a força de fricção realizar trabalho. Trabalho de um momento de binário. Então, se nós temos aqui um momento sendo aplicado ao corpo, né? O momento é o quê? É a força vezes um braço, né? A força vezes uma distância, tá? Então, esse momento de binário é como se fosse aqui, né? Então, fosse duas forças sendo aplicadas a distância R uma da outra, tá? Se a gente dividir o movimento em dois, né? A translação e a rotação, na translação, a gente percebe que não há realização de trabalho devido a esse momento de binário. Por quê? Porque o trabalho realizado por esta força vai ser anulado pelo trabalho realizado por esta outra força. Ok? Então, quando a gente analisa só a translação, o momento de binário não produz trabalho, não realiza trabalho sobre o corpo. De translação, só translação, tá? Deixar bem claro. Quando a gente analisa a rotação, aí sim, esse momento de binário está realizando o trabalho sobre o corpo. Tá? Ele está fazendo variar um ângulo de θ, né? Uma rotação de θ. E aí é o seguinte, né? Vamos ter o nosso momento, vai ser então a força F vezes o R sobre 2 de θ, que seria esse deslocamento aqui ds θ. Okay? Então esta força vai realizar este trabalho aqui, e esta outra força vai realizar esse trabalho também. E não vão se anular, por quê? Porque pensamos que esta força está realizando um trabalho aqui em relação a esse eixo de rotação no sentido horário. E esta daqui também no sentido horário. Tá? Então, na verdade, vão se somar. E aí, fazendo a soma das duas, né, vamos ter FR de θ. Quem é FR? É o M, né? É o momento. Então, o diferencial do trabalho realizado pelo momento vai ser igual ao momento vezes o dθ, tá? Que seria um deslocamento angular. Integrantes, então, realizando a integral, então o trabalho realizado pelo momento vai ser igual à integral de m de θ. Se o momento for constante, vai ser simplesmente m, que é o momento, vezes a variação de θ, tá? Então aí nós temos a definição do trabalho realizado por um momento de binário. O princípio trabalho-energia é a mesma coisa, tá? Não muda nada. Então nós temos aqui a energia cinética inicial do corpo rígido, mais o trabalho das forças externas sobre o corpo para tirar de uma posição 1 até a posição 2, vai ser igual à energia cinética final desse corpo rígido. E aí a gente pode tanto ter a força-peso na forma, na verdade, de energia potencial gravitacional, tá? E vamos ter uma energia potencial. E podemos ter também a mola, na verdade, na forma de energia potencial elástica. Aqui está um meio kS ao quadrado, tá? Então está considerando aqui uma mola linear elástica. E aí a nossa função potência, né? A função potencial vai ser exatamente a soma das duas, né? Então a energia potencial gravitacional mais a energia potencial elástica. E aí, pegando a equação como um todo, né, vamos ter a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial mais o trabalho das forças não conservativas, tá? Por quê? Porque as forças conservativas, como a força-peso e a força da mola, vai estar inclusas aqui, ó, né, nas energias potenciais, tá? Então aqui vai entrar as forças não conservativas, como por exemplo o atrito, ok? Então o trabalho realizado pela força de atrito, por exemplo, vai entrar aqui.
vai ser igual à energia cinética final mais a energia potencial final. Se não existir, então, forças não conservativas atuando sobre esse corpo rígido, então vamos ter aqui a conservação da energia mecânica, né? Então, energia cinética inicial mais energia potencial inicial é a energia mecânica inicial, igual a energia cinética final mais a energia potencial final. Tá? Então, ou seja, a energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final, então vamos ter uma conservação da energia mecânica. Vamos agora resolver um exercício do livro do Hibbeler, tá? Que é também um exercício da nossa lista de exercício, e possui então o seguinte enunciado. O pêndulo da máquina de impacto Sharp tem massa de 50 kg e um raio de giração, K, de 1,75 metros. Se ele é solto do repouso quando θ é igual a 0 graus, né, está em 0 graus, determine sua velocidade angular logo antes de atingir o corpo de prova S. E aí, θ é igual a 90 graus quando ele atinge esse corpo de prova. Então aqui é uma máquina de ensaio utilizada para ensaios de impacto, né? E aí ele solta esse corpo e essa energia cinética que ele desenvolve vai ser a energia cinética que vai ou não romper este corpo de prova aqui em S. Tá? Então nós temos aqui o diagrama de corpo livre do nosso corpo rígido, né, da nossa máquina. E aí ele fala que ele sai do repouso. Né? Então a energia cinética inicial é zero. As forças que estão atuando nesse corpo é a força-peso. Né? Nós temos aqui as reações, a X e a Y. No entanto, essas reações elas não vão entrar, está localizada aqui exatamente no centro de rotação, né? Elas não vão entrar no cálculo. Né? Então vamos ter aqui a força-peso, que vai entrar no cálculo, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Tá? E aí ele tem esse deslocamento dy, né? E a força-peso é o seguinte, né? Ela vai, como o braço aqui é de 1,25, então na verdade ela vai agir aqui do centro de gravidade, que vai sair do ponto θ 0 e vai finalizar no ponto θ 90 graus. Então vai ser uma variação y de 1,25, tá? E aí vai ser igual à energia cinética final, tá? A energia cinética de rotação, que vai ser então um meio do momento de inércia, que vai ser dado pela massa vezes o raio de giração ao quadrado, que o raio de giração é 1,75, como dito aqui no enunciado, vezes o ômega ao quadrado. Tá? Com isso, né, basta resolver, vamos ter que o ômega, a velocidade com que ele vai atingir exatamente esse corpo de prova, né, vai ser uma velocidade angular de 2,83 rads por segundo. Para saber a velocidade linear, basta lembrar que V igual a ômega R. Então basta você multiplicar aí pelo R.